Hey there! Sejam bem-vindos ao nosso canal da English Touch. Você sabe como que você consegue se expressar de forma mais educada em inglês? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, tá? Isso porque muitas vezes a gente acha que da forma como a gente se expressa na nossa língua mãe, em português, por exemplo, você simplesmente traduzindo isso para o inglês, você está se expressando de forma educada. Muitas vezes não, né? E hoje nós temos aqui o Gabriel, né? Gabriel, me fala uma coisa, vou te fazer uma pergunta, tá? Pode fazer, bom dia. Bom dia. Quando você vai aqui na padaria do seu Fernando, Sim. né? Você chega lá no balcão, você quer tomar um café, como que você pede para atendente, pro atendente esse café? Chego, bom dia, dou bom dia pra pessoa, logicamente, né? Moça, me vê um café, por gentileza. Muito bom. Tá vendo? Olha só. Obrigado, Gabriel. Olha só, esse Nada. exemplo, né? Moça, me vê um café, por gentileza? Então, aqui tem um ponto super importante, que é a nossa entonação, né? Então, a gente fala, moça, me vê um café, por gentileza? Então, tem a entonação da língua portuguesa aí que já traz aí esse se expressar de forma educada, né? E claro, por gentileza, por favor. E muitas vezes a gente fala, me vê um cafezinho, né? A gente coloca esse cafezinho no diminutivo, né? E que é uma forma de nós, especificamente brasileiros, falando de nós aqui, né? Nós expressamos dessa maneira, colocando no diminutivo, soa mais educado. Em inglês, não é dessa forma, tá? Então é muito importante que se você fizer a tradução do cafezinho, você não vai soar de forma educada. Se você chegar e falar give me, give me some coffee, ok? Então, não, porque aí você está tendo aí, está utilizando uma forma imperativa, né? E não está soando de forma educada. Então, vamos lá. Como que eu posso me expressar de forma educada? Então, você vai falar, can I get some coffee, please? Can I get some coffee, please? Ou seja, posso obter uma tradução literal. Posso obter um pouco de café? Posso ter café? Você pode me dar um café, né? É exatamente isso. Mas você vai usar can I, can I. Isso mesmo. É importante que você repita aí para você praticar como que você pode pedir café. Então vamos lá de novo. Can I get some coffee, please? Great, isso aí. Também você pode substituir, claro. Can I get some water, please? Além do can I, você pode usar o could I, ok? Could I? Could I get some coffee, please? Or could I get a hamburger? Agora, no hamburger, nós podemos usar a palavra order, que é o pedir, tá? Order, que soa como se fosse em português você ouvindo, né? Ou melhor, você ouvindo a palavra order, parece ordenar, mas order quer dizer pedir. E você pode falar: Can I order a hamburger, please? Order a hamburger. Voltando, você pode falar can I ou could I, que quando você junta os sons, você vai falar could I, ok? Could I. Importante você repetir. Vamos lá de novo? Could I get some coffee, please? Isso. Could I get some water, please? Perfeito. Could I? Can I? Ou seja, você está pedindo para você de forma muito educada. E além disso, também nós temos aqui o may I get? May I get? Esse may I get também é de uma forma bastante educada de se expressar. E aí vem, você pode pensar, né, aí, poxa, mas qual que é o mais formal? Eu uso can, o could, may. Vamos iniciar pela prática, tá? Não precisa, ficar colocando mais informações, né, para você, ou regras, tão intensas. Quando eu utilizar tal palavra, eu vou soar mais formal, menos informal ou informal. O mais importante é você ter a certeza que, usando can I get, could I get, may I get, você está soando de forma
muito educada, tá? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui, né? Senta o dedo aí no like, no curtir, comenta, compartilha também, porque nós temos ainda mais 2 situações importantes. Hoje nós temos 3 situações para que você se expresse de forma bem educada, tá bom? Eh, E no nosso canal a gente vai falar tanto em português quanto em inglês também. Mas se você está iniciando, não se preocupe, porque eu vou falar em inglês e depois eu vou explicar com calma para você sobre o que é o assunto. E até é importante para você também ter esse contato, né? Você ter um contato com o inglês, você está ouvindo o idioma e praticar a sua compreensão auditiva, a sua audição é muito importante. Então, no nosso canal, além de você aprender essas dicas, aprender como que você pode fazer um pedido, você também pratica a sua compreensão auditiva, a gente vai ver pontos de leitura também, partes estruturais, em breve também aqui no nosso canal, tá? Então, vamos lá. A nossa segunda situação é a seguinte, tá? Não se preocupe, eu vou falar em português depois. But I have a question here. Okay. How often do you go out with your siblings? Well, that's very intriguing for me because I hardly ever go out with my siblings. But as we go out with our friends, so we usually set up a get together once a month when we are celebrating someone's birthday. But last week, my sister and I went to a restaurant and we had a great time. We talked a lot, and she told me really nice stuff about her and her family. There were so many things to share about her and me. Você deve ter captado aí alguns pontos, né, sobre esse texto que eu trouxe aqui. E esse texto fala sobre família. Isso mesmo, né? Ou seja, e mais especificamente, os seus siblings. Siblings são os seus irmãos. Então, em inglês, a gente tem essa palavra para falar sobre irmão e irmã. Então, siblings. Siblings. E siblings, ou seja, os meus irmãos. E a pergunta era: você normalmente sai com seus irmãos, igual a gente sai com os amigos, né? Essa relação de irmãos e amigos, né? E aí eu comentei que that's an intriguing question. Essa é uma pergunta intrigante, porque eu quase nunca saio com os meus irmãos como eu saio com os meus amigos, né? Eu acho que isso é muito natural, né? De acontecer. Cada família tem uma relação ali. Mas eu e minha família a gente se encontra uma vez por mês, às vezes para celebrar, para festejar o aniversário de alguém, né, da família. E na semana passada eu tive esse encontro com my sister, my sister. E ela me falou várias coisas sobre a vida dela e a gente compartilhou, né, porque a gente se vê uma vez por mês, então é o momento da gente poder se encontrar ali. Nesse texto tem um ponto que é importante a gente observar, que em inglês, quando você fala da sua relação com outra pessoa, você sempre vem por último. Normalmente em português a gente fala eu e minha irmã, né? Eu e minha irmã, ou eu e o João, apesar de que às vezes a gente tem já o hábito de colocarmos colocarmos no final, né? Por último, ou seja, a outra pessoa vem primeiro. Então eu digo minha irmã e eu, né? Em português talvez não soe tão forte quando você diz eu e minha irmã, né? Mas em inglês, sim. Se você fala eu e minha irmã, isso causa um impacto na compreensão. Por quê? É uma questão de soar de forma mais educada. Primeiro você coloca a outra pessoa, depois você coloca você, né? Então é my sister and I, tá? My sister and I. My sister and I went to a restaurant last week and we had a great time. My sister and I went to a restaurant
last week and we had a great time. Então perceba que é minha irmã e eu, né? Então a gente saiu, a gente foi para um restaurante e a gente se divertiu muito, né? We talked a lot and she told me really nice stuff about her and her family. There were so many things to share about me and her or her and me. Her and me. Isso mesmo, ou seja, ela vem primeiro e depois vem a referência a mim ou a você aí, tá? Então, é um detalhe muito sutil, né? Mas que faz uma grande diferença na sua comunicação, tá? So, there were so many things to share about her and me. Então, a gente tinha muita coisa para compartilhar, né? Ficou essa dica? Ficou claro? Qualquer coisa, deixa nos comentários aqui também. Eu vou ver cada um dos comentários de vocês com muito cuidado, né? Mas espero que tenha ficado claro, né? Esse segundo ponto para você soar de forma mais educada em inglês. Ok? Bora para o terceiro ponto? Então, o terceiro ponto é quando alguém está falando, alguém está conversando ali, está trazendo uma ideia numa reunião, às vezes num bate-papo com amigos mesmo, na aula, né? Agora as nossas aulas são online, então a gente tem que ter esse cuidado, né? Na aula online ali, no momento de falar. Às vezes fala todo mundo ao mesmo tempo. E é importante essa escuta ativa, né? Enquanto alguém está falando, você ter essa escuta genuína mesmo, está escutando a pessoa. Mas às vezes a gente quer fazer uma interrupção, né? Quer fazer algum comentário, tá? Então vem ali, what was that? What are you talking about? What? What did you say? Para você aí, você acha que essas três expressões que eu utilizei, essas três perguntas, essas três formas de interromper, foi polite or impolite? Foi educada ou não foi tão educada? Não foi tão educada, né? Quando você fala what? What was that? Né? Ou você diz what are you talking about? Então, até mesmo o uso do what, ele é bastante intenso. Eu vou usar essa palavra, intensa, tá? Quando você usa what, ele é muito intenso na hora que você se comunica com alguém. Então, você vai interromper essa pessoa, né? É importante que você tenha esse cuidado, né? E quais são as expressões que você pode usar para interromper alguém de forma mais educada? Vamos lá. Simples, I'm sorry. É isso. I'm sorry. Esse I'm sorry vai iniciar a sua interrupção, né? Então você vai falar I'm sorry to interrupt, but... E aí você vai usar a palavra interrupt. Interrupt. Isso mesmo, repita isso, é muito importante. Para que você possa praticar, é importante repetir, você está internalizando, né? Ah, mas eu queria ver como é que se escreve, né? Não se preocupe, esse primeiro passo, ele é importante você ouvir e repetir e ir experimentando, tá? Não ficar tão focado na escrita ali agora, né? Mas você ativando aqui também a legenda, você consegue ouvir para quem está em vídeo, né? Você consegue também ver como que se escreve interrupt. Então você vai começar como I'm sorry. E aí você vai dizer I'm sorry to interrupt. I'm sorry to interrupt. E aí você vai trazer o seu ponto usando but. Ou seja, I'm sorry to interrupt, but... E aí você vai colocar a sua opinião, né? Porque você tem uma opinião ali naquele momento. Uma segunda possibilidade para você interromper alguém de forma educada. A gente vai voltar para o may I. Lembra lá pedindo café? Né? May I get some coffee, please? Você usou o may I. Então, essa permissão, você está pedindo uma permissão para tomar um café, nesse caso. Mas para interromper, você pode falar may I add? Add. O que que é add? Add é
adicionar, tá? Adicionar. Ou seja, complementar algo. Então, may I add something? Posso complementar algo? Então, você vai interromper alguém numa reunião, numa conversa. May I add something? E aí você pode dizer, may I add something to that? Esse to that posso acrescentar algo a isso, a este ponto, tá? Mas a expressão é importante você ter ela inteira. Então, pratique. May I add something to that? Isso, de novo. May I add something to that? Muito bom. Provavelmente você ficou com atenção nesse that, né? Não se preocupe, tente soltar, tente repetir, porque a gente vai trabalhar esses pontos de pronúncia em breve, tá? Mas o mais importante é você ficar familiarizado com a expressão. Mais uma vez, may I add something to that? Perfeito. Muito bom. Uma outra expressão que eu gosto muito é can you say that again? Can you say that again? Que essa expressão, ela pode ser usada caso você não entenda o que a pessoa disse. Você fala, can you say that again? Você pode falar de novo? Olha o can you aí presente de novo, o can, né? Ou seja, esse can, could e may, ele é sempre muito presente na hora que você vai interagir de forma educada. Can, could, may, ok? Essas três palavras. Então a pergunta é, can you say that again? E aí, para o contexto, você pode falar, sorry, I didn't catch that. I didn't catch that. Mais uma vez, sorry, I didn't catch that. Isso, que significa, desculpa, mas eu não entendi o que você falou. Can you say that again? Isso, e é that again, porque a gente linka os sons aí, né? Então, de novo, can you say that again? Awesome, muito bom. Perfeito. E uma última expressão, tá? Para interromper alguém com a palavra intrude. Intrude. Esse intrude é de interferir, realmente, né? Quando você vai interferir, quando você vai interromper, né? I don't mean to intrude, but esse I don't mean significa não tenho a intenção. Não tenho a intenção de interromper. But, ok? Come again. Vamos repetir nossa última expressão da nossa sessão de hoje. I don't mean to intrude. But, mais uma vez. I don't mean to intrude. But. Muito bom. Então, nós vimos 3 situações que você pode expressar, você pode se expressar em inglês de forma mais educada, né? Ao pedir o café, algo para tomar, algo para comer. Também quando você fala sobre uma outra pessoa e você, lembre-se, você vem sempre depois, a outra pessoa vem primeiro. My sister and I, she talked about her and me, or we talked about her and me, por exemplo, né? E, finalmente, como interromper alguém, né? Como que você interrompe uma conversa. Então, na próxima vez que você for passar por alguma situação, lembre-se, é importante, né, soar de forma educada. E muitas vezes, como a gente se expressa em português, muitas vezes não é como a gente vai se expressar num outro idioma, nesse caso, com o inglês. Ok? Mais uma vez, seja bem-vindo a English Touch. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, comente, mande para os seus amigos também. Eu sou Paulo Leite, sou professor da English Touch e muito contente de estar aqui com você hoje nessa nossa sessão. Thank you very much.